Olá, estamos chegando com mais um TC News aqui pela 35.2 TV Cidadã, TV aberta, você não paga nada para assistir a nossa programação. Quer falar com a gente? Manda o seu recado para o nosso zap, tá aparecendo aqui na tela, que a nossa produção vai entrar em contato com vocês. Olha, o Brasil já ultrapassa a marca de 250 mil mortes por Covid-19. É um número altíssimo e o processo de vacinação que já começou ainda é muito lento. A repórter Juliana dos Anjos conversou com o médico infectologista Fernando Maia. Ele dá todas as orientações, principalmente nessa questão da vacina. Vamos assistir. Olá, Valtenor. Olá a todos que estão acompanhando o TC News aqui na TV Cidadã. Olha, Valtenor, nós estamos há um ano vivendo em uma pandemia e a situação ainda é bastante preocupante, bastante complicada, não é mesmo? Nós vemos aí números, o número de casos crescente, as pessoas ainda desrespeitando muito as medidas de segurança sanitária, as medidas de prevenção e uma vacinação lenta, um processo bastante lento ainda. E aí, para a gente conversar um pouquinho sobre toda essa situação, esclarecer algumas dúvidas, conversar sobre algumas questões, nós estamos aqui com o médico infectologista, Dr. Fernando Maia, que está aí desde o começo trabalhando na linha de frente, nesse combate que nós estamos enfrentando. Doutor, muito obrigada pela sua disponibilidade, em receber a nossa equipe, trazer informação, esclarecer nossas dúvidas. Primeiro de tudo, eu gostaria de saber qual é a sua opinião em relação a esse cenário da vacinação contra a Covid-19. Vai ser realmente ainda um processo longo e lento para que a gente tenha a nossa população de fato imunizada? Parece que vai demorar um pouquinho ainda, mas assim, eu acredito que agora, a partir do final do mês de março, início de abril, quando o Butantan e a Fiocruz começarem a liberar as doses de vacina já produzidas aqui no Brasil, eu acredito que essa vacinação vai andar mais rápido. O Programa Nacional de Imunizações brasileiro é exemplo mundial. Esse programa tem uma capacidade de mobilização impressionante e a gente consegue chegar mesmo nos lugares mais distantes do país. Você vê gente chegando para vacinar de barco, de carro, a pé, às vezes a cavalo, e as pessoas conseguem, e efetivamente se consegue vacinar muita gente. Então, eu acredito que, havendo a disponibilidade da vacina, eu acredito que a vacina deve deslanchar. E a grande esperança de todo mundo que está trabalhando nessa pandemia é exatamente essa. Porque o certo é que a gente só... A única arma que vai conseguir bloquear ou pelo menos minimizar muitos efeitos da pandemia é a vacina. Porque só existem duas maneiras de você se tornar imune, portanto você ficar resistente ao vírus. É adoecendo ou tomando vacina. A grande vantagem da vacina é que você pode ficar imunizado sem precisar adoecer, sem correr o risco de fazer forma grave e sem correr o risco de morrer. Quanto a gente precisa atingir? Qual a porcentagem que a gente precisa atingir para que uma população seja considerada, então, imune? No mínimo 80%. Quando a gente conseguir atingir mais ou menos 50% de vacinados, já se vai conseguir um efeito, já se vai sentir o efeito da vacinação na população, mas a gente ainda vai ter casos. Então, o ideal é que se chegue nos 80%, porque aí os casos serão pontuais ou até, no melhor cenário, a gente já vai ter conseguido controlar a epidemia, isso que todo mundo espera. Mas se pelo menos diminuir bastante e a gente não tiver morte por coronavírus, já é algo muito bom, com certeza. Se não chegar, o sistema de saúde não entrar em colapso, como a gente tem visto aí em muitos locais do país, realmente já é um ganho, doutor? E em relação a essa nova cepa do coronavírus, o que é que isso significa de fato, doutor Fernando? E essa vacina que a gente está, que as pessoas estão começando então a tomar agora, ela protege ou não o indivíduo contra essa nova variante? Ninguém sabe ao certo, porque tudo é novo, A doença tem um ano que apareceu, então a gente tem muito mais dúvidas do que certeza. O que é que a gente sabe na prática? Essas novas variantes, as principais que foram descritas até hoje, são a variante do Reino Unido, que foi a primeira que surgiu, a segunda foi a variante da África do Sul, e a terceira, a nossa variante chamada P1, que é a variante de Manaus, que já está espalhada no Brasil todo. Qual é a diferença principal dessas variantes para o vírus inicial que apareceu? É que ela é muito mais contagiosa e tem aparecido, cada indivíduo infectado consegue transmitir a doença para mais pessoas. Então, isso é um problema terrível, Então, a gente não sabe exatamente se essas vacinas que a gente tem hoje dão essa proteção. Os estudos preliminares têm mostrado que parece que a Coronavac
é um pouco melhor. Isso tem uma explicação lógica. É porque a Coronavac é produzida com o vírus inteiro. Você pega uma amostra de vírus, você inativa o vírus por meio químico para ele não se multiplicar e você injeta esse vírus inativado na pessoa. E aí a pessoa desenvolve imunidade. A vacina AstraZeneca de Oxford dá uma proteção melhor contra esse tipo que circulou primeiro, mas ele parece que pega menos essas variantes. Só com o tempo é que a gente vai poder saber. Provavelmente, o que é que vai acontecer? A gente vai ter que tomar vacina contra a Covid todo ano, provavelmente. Como a gente toma da gripe, porque o vírus da gripe muda todo ano, provavelmente a gente também vai ter que tomar vacina contra coronavírus todo ano. Que seja, é um preço pequeno para se pagar. Se o preço é esse para a gente não ter outra epidemia, vale a pena, com certeza. Sem dúvida. Doutor Fernando, vamos lá então. As pessoas acreditavam que quando a vacina chegasse, a vida voltaria ao normal. Nós poderíamos flexibilizar talvez 100% as medidas de proteção e a vida realmente voltasse ao normal. Não é bem assim, não é mesmo? Por quê? Bom, porque primeiro a gente precisa atingir um número grande de pessoas vacinadas, como a gente estava conversando agora. 50% de vacinação é para a gente começar a sentir os efeitos da vacinação na população, a gente observar a diminuição dos casos, e 80% no mínimo para controlar a circulação do vírus. Então, quer dizer, ainda tem um bocado de gente para vacinar, para a gente sentir esse efeito propriamente dito. Então, e também tem um outro fator importante sobre vacinação. É importante vacinar o mais rápido possível e o maior número de pessoas. A gente estava conversando agorinha sobre a possibilidade ou não da vacina pegar essas novas variantes. Por que essas novas variantes apareceram? Porque o vírus está descontrolado. Ele está se multiplicando sem controle. E quanto mais ele multiplica, mais mutações aparecem. Então, é fundamental, é indispensável, é urgente, é inevitável a gente ter que começar a vacinar o mais rápido possível, o maior número possível de pessoas. Porque com isso você consegue controlar, você diminui a quantidade de vírus e você vai diminuir, consequentemente, a quantidade de mutações. E aí a gente os institutos de pesquisa vão poder estudar o efeito da vacina, observar se tem alguma cepa que está escapando da vacina ou não, para que se possa, então, fazer uma nova vacina, já incluindo essa nova cepa, que possa dar um controle futuro. Então, a gente só vai poder começar a voltar à nossa vida normal, de poder circular na rua, de poder deixar de usar máscara, de poder voltar a aglomerar, poder voltar a abraçar as pessoas, poder voltar a fazer aquelas festas de família que são tão boas e que a gente não está podendo fazer, quando a gente tiver uma quantidade grande de pessoas já imunizadas, e a doença esteja controlada. Tudo depende da quantidade de vacinas que está chegando e da velocidade com que se consiga vacinar as pessoas o mais rápido possível. Outra questão que eu acho bastante importante a gente ressaltar é essa possível falta de cobertura vacinal em alguns países do mundo que não começaram ainda a vacinação, nem sequer tem uma previsão. Isso pode, doutor Fernando, afetar a eficácia da vacina no mundo inteiro? Sim, com certeza, porque quando você cuida da sua casa, o seu vizinho não cuida, o descuido do seu vizinho reflete na sua casa também. E aqui o exemplo serve para o mesmo. Um exemplo recente sobre isso. O sarampo estava mais ou menos bem controlado aqui no Brasil. O Brasil já tinha, inclusive, recebido a certificação de erradicação do sarampo pela OMS. O que é que aconteceu? A gente descuidou da vacinação em um determinado momento. Os venezuelanos estão passando por essa crise humanitária gigante, as pessoas lá estão adoecendo, estão morrendo, e os venezuelanos estão fugindo para o Brasil. O que é que aconteceu? Eles trouxeram a doença, eles reintroduziram o sarampo no Brasil. No caso do Covid, o raciocínio é o mesmo. Se a gente faz a nossa parte, mas o vizinho não faz, o problema é o mesmo. Mas pior do que isso é se a gente não faz o nosso dever de casa, certo? Então a gente vê muita gente questionando a vacina. Ah, não vou tomar vacina porque a vacina é da China, eu não vou tomar vacina, porque ela só dá 50%, ela não dá 100%. Praticamente nenhuma vacina dá 100% de eficácia. E a gente toma, sem questionar. Então, assim, não tem por que questionar. Eu me arrisco a dizer que, dentro do conhecimento humano da saúde, se você dividir o conhecimento humano por áreas, dentro da área da saúde, eu me arrisco a dizer que a grande conquista científica da humanidade são as vacinas. A quantidade de pessoas que não morreram e as quantidades de sequelas que não aconteceram por causa da vacinação é incalculável. A decisão de se vacinar ou não é uma decisão individual. Porque quando eu deixo de me vacinar, eu não estou colocando só a minha vida em risco. Eu estou colocando a minha vida e a vida das pessoas que me cercam, porque eu posso estar transmitindo a doença. Então, essa decisão de vacinar ou não é uma decisão individual. É uma decisão
coletiva, uma decisão social. Então, vacine-se sem medo. A vacina é segura, a vacina é boa e é a vacina que vai fazer com que a gente volte à nossa vida normal, que foi tirada de forma tão abrupta e a gente ainda não está conseguindo voltar. Já temos, como você lembrou bem, a gente tem mais de 1 ano nessa situação e a gente continua ainda usando máscara, a gente está aqui de máscara, infelizmente, porque é o que o contexto pede. E a gente precisa sair disso o mais rápido possível, voltar à nossa vida normal. Sem dúvida, perfeito, doutor. Para quem já teve Covid-19 e não faz parte dos grupos prioritários, ou seja, ainda não tem previsão de quando vai poder, né, se vacinar, de quando vai poder tomar essa vacina, vale lembrar sobre a possibilidade de reinfecção. Então, não pode descuidar. Não pode descuidar. Mesmo quem já teve, precisa observar os mesmos cuidados de sempre. Distanciamento social, uso de máscara e a higiene das mãos. Água e sabão ou álcool gel. Porque a pessoa pode se reinfectar e lembre que o Covid tem uma característica, nesse aspecto, uma característica muito ruim. É porque muita gente pode fazer infecção assintomática. Quer dizer, a pessoa adquire infecção, não tem nenhum sintoma, não percebe que está doente, mas está transmitindo. Então, se todo mundo usar máscara direitinho, mantiver o distanciamento social, lavar as mãos, o risco de contaminação cai muito. O que é que a gente tem observado na prática? É só andar na rua para ver. Muita gente já sem máscara, já tem muita gente que não está respeitando a distanciamento social, está fazendo aglomeração. Por que nós estamos vivendo agora esse aumento do número de casos? Porque as pessoas fizeram muita aglomeração no carnaval. Se você lembrar, o primeiro momento de aumento nesses últimos meses foi no final de novembro, após a eleição, porque as pessoas fizeram muita aglomeração. Diminuiu um pouquinho, no final do ano, aí as pessoas voltaram a aglomerar nas festas de final de ano. Apesar de todas as recomendações, as pessoas voltaram a aglomerar. E agora no carnaval, aglomerou de novo. Quer dizer, a gente está mantendo o número de casos muito alto e nós estamos num momento preocupante, que nós estamos com serviços de saúde cheios. E a gente tem observado aí em outros estados o colapso da rede da saúde. Manaus foi o primeiro estado que deu esse problema maior, mas Belém do Pará está do mesmo jeito, São Paulo está quase do mesmo jeito, Santa Catarina também está assim, o Rio Grande do Sul, Porto Alegre está assim, Salvador está assim, o Piauí está assim. Quer dizer, nós estamos cercados. E a qualquer momento isso pode acontecer aqui. Então é muito importante, não descuidem. A pandemia não acabou. Apesar da gente ter começado a vacinar já, isso é fantástico, mas nós estamos apenas começando. Então a gente precisa ainda vacinar um bocado de gente para que a gente possa voltar à vida normal. Está todo mundo cansado? Com certeza, eu também estou. Eu não gostaria. Eu estou na linha de frente desde o começo, né? E eu também estou doido para deixar de dar de máscara, mas nesse momento ainda não dá. Eu espero que a gente consiga vacinar e a gente possa voltar à nossa vida normal. Mas precisa que todo mundo faça a sua parte. Senão nós vamos pagar um preço muito alto, que é o colapso do sistema de saúde. O colapso é quando o sistema de saúde não consegue atender a demanda que chega. E aí a gente vai começar a ver, infelizmente, aquelas histórias terríveis de pessoas morrendo dentro do carro, pessoas procurando atendimento e não conseguindo, pessoas não conseguem vaga de UTI, não conseguem internação e acabam morrendo por causa disso. É uma situação terrível que ninguém quer passar por isso. Então, todo mundo tem que fazer a sua parte para a gente evitar esse caos na nossa vida. Sem dúvida. Eu conversava, Valtenor, antes da gente começar a gravar, eu conversava aqui com o doutor Fernando e a gente pontuava. Nós dois somos muito otimistas em relação, né, a toda essa situação, a que a nossa vida realmente vai voltar ao normal, em que a gente vai poder se aglomerar novamente com a nossa família, com os nossos amigos, parar de usar máscara, parar de se preocupar. Apesar de que as questões de higiene são até boas para a gente continuar, é um legado bom para a gente continuar fazendo uso, né, doutor? Mas, enfim, que a nossa vida vai melhorar. A gente tem, então, essa visão, a gente tem essa esperança e a gente é otimista, mas não é por isso que a gente vai se descuidar. Não é por isso que agora, no momento que a gente está vivendo, né, doutor, a gente vai deixar de usar máscara, de lavar mãos, seja com água e sabão, seja com álcool em gel 70%, né? Manter o distanciamento social, isso tudo é extremamente importante, principalmente evitar aglomeração, né? Principalmente quando é desnecessário, evitar sair de casa de uma forma desnecessária. Eu agradeço muito, doutor Fernando, então, a sua participação. Muito obrigada pelos esclarecimentos e pelas dúvidas que o senhor esclareceu aqui da gente hoje. Eu que agradeço a oportunidade. E se cuidem. A epidemia não acabou. Se cuidem para que a gente possa voltar à nossa vida normal. Muito obrigada. É esse o recado, então. Com você no estúdio, Valtenor. É verdade, né? Essa questão da vacina é um processo ainda lento e vai demorar. Então, por enquanto, continue em casa se puder
E se sair, use máscara, evite aglomeração, oriente seus filhos, os jovens, né? Eles que saem às vezes para as baladas aí e trazem o vírus para dentro de casa. Eu conto com vocês no próximo TC News, gente. Um abraço.